Seja muito bem-vinda no nosso canal Pensando Fora da Caixola. A Fê hoje, infelizmente, não pode estar presente, mas sinta-se abraçada por ela também. Muito A gente fala, obrigada. todo mundo fala a mesma língua aqui, né? E aqui é um canal para a gente divulgar exatamente esse trabalho, esse olhar em especial para o ser como um todo, né? A Sim, gente fala muito aqui da multiespécie, que é falar de todo esse contexto em que as pessoas vivem hoje, em que o animal ele faz parte da família, né? E aí, nada melhor do que o seu trabalho maravilhoso, que a Rô, ela é uma querida, ela é uma tutora, ela é uma amiga, ela é uma psicoterapeuta, cada vez mais estudando, se aperfeiçoando, sim, entendendo os sim. contextos, na vida pessoal, na vida dos seus pacientes, né? Entendendo a Daí, importância desse cuidado energético, a importância dessa preocupação do todo, né? E não só a medicação especificamente, o olhar para um só, né? Tem que olhar para todo mundo. E a Rô sim. veio hoje contribuir com a gente, tenho certeza que vai ser incrível a nossa live de hoje, falando um pouquinho sobre uma das, né, vertentes que ela trabalha aí, que é a mesa radiônica, né? Que ela já me relatou vários casos muito interessantes nesse cuidado com essa família multiespécie. Rô, se apresenta um pouquinho, fala um pouquinho de você, o que significa para você fazer esse trabalho, que eu sei que tem uma história por trás. Sim. Fica com Eu você a vou me palavra. apresentar, né? Você já me falou que sou psicoterapeuta. Enfim, psicoterapeuta, vamos dizer assim, porque a minha vida inteira foi direcionada a cuidar, né, de pessoas. Eu venho do corporativo, de departamento pessoal, bastante desafio. E, em paralelo, sempre buscando o conhecimento, na realidade, o autoconhecimento, né? Aí eu busquei as formações, fui fazendo as formações, né, de análise, psicologia, mas não era algo que eu encontrava como sendo um todo, ficava faltando um pedaço, porque eu creio, no meu ponto de vista, que nós não somos só mente, nem só emoções, nós temos a energia. Além disso, não dá para olhar individualmente. A gente precisa buscar o todo, né? Bom, aqui já é uma live que cuida de, né, de multiespécie. Se vocês ouviram um au-au aqui, né, É é meu o meu, paciente. é o meu, pois é, que é muito mal educado, né? Ele está com frio e ele quer deitar. Então, voltando, eu fui buscando, né, conforme, vamos dizer assim, a minha própria demanda, a minha própria busca, né, de ferramentas que pudessem estar sendo trabalhadas e trazendo resultados. Então, eu sou uma psicoterapeuta e que, em primeiro lugar, eu experimentei todas as ferramentas que eu utilizo hoje comigo mesmo. E uma das que é minha paixão, né, é a radiestesia radiônica. Não tem como, ela mede através, né, dos gráficos radiônicos, isso não. Muitas pessoas têm um conflito de que a radiônica tenha um lado espiritualista, e não tem, né? Ela tem um lado energético. Todos os gráficos, eles têm as suas funções, né? Estamos todos interligados e conforme a harmonização através de pêndulo, a gente consegue trazer o equilíbrio, chakras, né? Trazer a congruência da frequência, seja do animal ou da pessoa, para o seu equilíbrio. Hoje está cada vez mais aberto esse conhecimento, né? Existem inúmeras mesas. Não posso dizer se todas funcionam. Se o operador tiver, vamos dizer assim, consciência, estiver num estado de neutralidade, com certeza ela é muito efetiva. Eu uso diariamente há mais de 15 anos comigo.
a minha família, com os meus pacientes, né? Eu atendo com análise, mas a minha mesa sempre está, a mesa radiônica sempre está, pelo menos para harmonizar, ter aquele equilíbrio. Os animais, como eles estão no meio, eles estão no campo, eles também captam, né? Muitas vezes, principalmente o cachorro, né? Principalmente o cachorro. Então é isso. Então eu tenho a formação em análise, sou consteladora, agora tem uma novidade que eu estou em formação com cavalos, que é uma constelação que é maravilhosa, né? Eu tenho uma formação em sistemas de crenças que eu fiz no Avatar. Que mais? Eu sou hipnoterapeuta. Então, assim, todo o meu tratamento, ele é voltado à necessidade da pessoa, a identificar a questão problema. Cada um traz a sua questão. E como eu repito, como eu falei, nem sempre é apenas uma coisa, às vezes é um conjunto, né, Rê? Não tem como. Rô, muitas pessoas desconhecem, né, esse trabalho. E aí fala dessa questão do espiritismo, né? E a Sim, espiritualidade é a questão energética, né? Vibracional, a gente está falando disso, né? E aí é muito interessante porque você, nesse trabalho, que eu posso acompanhar um pouquinho, você consegue identificar energias adversas, energias que estão atrapalhando esse contexto da família, do lar, né? Ou daquela situação em específico. É, tenta explicar um pouquinho para as pessoas como é essa identificação e de que forma ela pode ajudar nesse equilíbrio energético da família. tá. Como eu falei, existem várias mesas. Eu, particularmente, eu gosto de trabalhar com uma mesa que a gente chama psicogerador, tá? Onde ela traz um gráfico, onde, através do pêndulo, a gente coloca o testemunho da pessoa. O testemunho pode ser um fio de cabelo, pode ser um testemunho escrito, né, o nome da pessoa, e nós colocamos numa figura geométrica que se chama decágono. O decágono, ele tem a função de materialização. Então, eu capto, ele traz a energia da pessoa, né? Como pêndulo, eu pendulo e eu tenho este gráfico e o pêndulo, ele vai me mostrando. Então, assim, as pessoas às vezes estão cansadas, às vezes não sabem o que é, está com incômodo, está irritada, né? Está em desequilíbrio, mas aonde? Puxa, tive um dia muitas vezes normal, não aconteceu nada, mas às vezes entra num ambiente público, andou de ônibus, de metrô, foi ao supermercado, e as energias, elas são parte da nossa rotina, do nosso dia a dia, não tem como. E no planeta, nós vivemos num planeta de dualidade, né? Não podemos dizer bem e mal, mas de polos positivos e negativos, Uhum. energias densas, mais sutis, né? Então, nós fazemos parte desse todo, desse conjunto. E quando a gente deixa de considerar essa parte energética, a gente começa a adoecer, aí começam as questões aí psicossomáticas. Então, neste trabalho de radiestesia, existe uma identificação através também de um gráfico. E o próprio pêndulo vai me dizendo, né? Nessa harmonização básica que eu faço, ela me traz, por exemplo, eu consigo identificar se a pessoa está com influência externa, né? De algum ambiente, do ambiente profissional, do ambiente familiar, se é a energia de alguma pessoa, se é uma energia, vamos dizer assim, telúrica, que é de baixíssima vibração. Podemos identificar, sim, energias mais sutis, que podemos chamar de espirituais. Podemos analisar, poxa, não tem nenhum desequilíbrio externo. Vamos ver se é interno, porque muitas vezes nós mesmos, com os nossos medos, com nossa insegurança, com a nossa rigidez, a gente pulsa e a gente vibra. Dependendo da intensidade, isso também tira, né, todos nós do eixo. Fora os nossos centros de força, que são os chakras,
né? São os vórtices energéticos que a gente tem. E ele tem uma sincronicidade de, né, de giro. Se tem alguma questão desequilibrada, esse vórtice, esse chakra, ele pulsa, ele vibra de forma, vamos dizer assim, inadequada. E isso realmente, por exemplo, se nós temos um desequilíbrio no chakra básico, com certeza nós vamos ter problema tudo que é terra, no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso dinheiro. Então, tudo que a gente materializa é através dos chakras básicos, né? Chakras terra. Então, a mesa, ela traz, né? Ela traz essa pendulação, vamos dizer assim, essa harmonização, porque nas mesas sempre tem um símbolo do yin e do yang, das polaridades, né? Então, é como se a gente desse o comando para que aquela frequência entre em comunhão com a frequência do planeta, porque está tudo conectado, tudo, né? Tudo conectado, né? Tudo é uma corrente vibracional, né? Com A gente fala certeza. muito aqui no canal, Rô, sobre isso, sobre essas conexões que se estabelecem, por que que as pessoas se conhecem, por que elas se conectam, né? Nada acontece por acaso, a gente fala muito sobre isso, porque tudo é Sim, vibracional. E essas questões do chakra a gente já abordou aqui em outras lives, quem tiver interesse de buscar. A gente fala muito sobre isso, porque são conhecimentos milenares que vieram de lugares diferentes e acontecem da mesma forma, sim, né? Os chakras que os hindus falam, os centros de força que os chineses falam, né? E eles se convergem todo no mesmo conhecimento e que tudo depende desse equilíbrio. A gente fala muito, Rô, aqui sobre a questão da importância do equilíbrio energético, né, que a própria medicina chinesa traz para a gente, da importância desse ciclo de movimento acontecer de uma forma organizada, o mais organizada sim, possível. Muitas vezes a gente tem um pouquinho só de energia, mas essa energia consegue se movimentar de uma forma harmônica. A gente falou a sim, semana passada aqui sobre a questão do movimento, no momento de fase terminal, né? Que isso acontece, né? Às vezes pouquinho de energia, mas como está harmônico, consegue fazer o processo gradativamente, né? Você mesmo pode acompanhar esse processo e eu acompanho vários deles, se mantendo o mais equilibrado possível. E é muito interessante a gente pensar que, da mesma forma que a gente consegue o equilíbrio energético, ele se desfaz com muita rapidez com também. Não adianta nada certeza. falar, me alinha aí, né? Alinha minhas energias aí. Aí você vai lá e, né? E aí xinga e já fica bravo, acabou, Sim, estragou todo o trabalho que a Rosana fez. Não é isso, Rô? sim, com certeza. E além disso, é o que eu falo, a mesa, ela não faz milagre. Ela limpa na hora, ela harmoniza, com certeza. Só que se a pessoa, veja bem, ela tem um padrão, vamos citar uma pessoa que é julgadora, uma pessoa que é muito negativa, né? Que ela já tem este padrão, ela já tem este comportamento. Quando ela tem um comportamento que não está alinhado em harmonia, sempre trazendo vamos dizer assim, pensamentos negativos, destrutivos, a linha num dia, no outro dia vai estar igual. Por isso, essa busca, né, de eu buscar as formações para poder compreender o porquê determinadas pessoas conseguem ficar muito desequilibrada durante muito tempo. E se a pessoa não consegue entender, né, o fator problema que está aqui atrás, né, simbolicamente na parte emocional, na parte mais íntima, não adianta alinhar e vai desalinhar, vai alinhar, até a pessoa trazer a consciência. Por isso, o autoconhecimento não é iluminar, se tornar, né, uma pessoa, um Buda, né? É ter o autoconhecimento, é trazer a sua essência, trazer a sua naturalidade, tudo em comunhão com o planeta. O planeta é abundante, o planeta é próspero. Você joga uma sementinha, hoje eu moro no interior, outro dia eu limpei uma abóbora, meu netinho jogou lá a sementinha na terra, está nascendo, tem uma abóborinha desse tamanhinho. Então, foi só jogar, ela nasceu. Então, assim, o que a gente tem? A gente tem fartura. E nós somos tudo isso.
Às vezes tem pacientes que falam para mim, puxa, Rô, mas eu não consigo dar certo nisso. Puxa, eu não consigo parar emprego. Puxa, eu não consigo isso. Puxa, não para, meus bichinhos todos vão embora. Por que será? Né? Porque as situações que vão ocorrendo na nossa vida, como você mesmo falou no início, não são por acaso. A vida conversa com a gente através de sinais. E ela vai mostrando, né? Hoje eu atendi uma pessoa que está, né, com deficiência nos rins. Daí eu falei, me fala um pouquinho mais. Aí a pessoa trouxe, nossa, mas eu não engoli uma coisa, eu não consigo digerir, eu não consigo isso, eu não consegui aquilo. Eu falei, então, né, o que que o rim faz? Ele filtra, e ela não está conseguindo, né, não conseguiu digerir determinadas situações na vida. E assim, recorte e cola, né, Rê? Recorte e cola. O Cada ser humano, caso é um caso e a gente vai fazendo a leitura, né, de cada um exatamente, deles em particular, com todo esse exatamente. conhecimento. Nós temos cada um a sua individualidade, não dá para a gente é, generalizar, a gente pode identificar, mas a cura, né, a cura interna, ela é específica de cada um, não tem fórmula, né? Não tem aquela fórmula que se você manda manipular, toma e não. Você precisa identificar, assim como o animal, né? Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua forma de se manifestar. Agora, pelo que eu aprendi com você sobre o animal, que o animal é o reflexo do ambiente, né? Assim como o filho também é um reflexo do ambiente, né? Então, falando um pouquinho dos nossos bichinhos, mais específico do meu, quando eu percebo ele agitado, eu pendulo para ver como é que estão os chakras. Quando eu dou apenas o comando, apenas com um pêndulo, ele muda na hora. Se ele está irritado, ele vai, ele deita e ele dorme, né? É mágica? Não. A gente precisa começar a compreender como que essa matrix, todo esse sistema funciona. E quando a gente tem esse conhecimento, né? Quando a gente tem essa clareza, a vida não é que a vida vai ficar mais fácil, mas você consegue administrar melhor os desafios que vêm pela frente. Porque é fato, né? Um planeta dual, um planeta, né, de dualidade, não tem como. Faz parte do processo, né? Essas energias. E é isso, Rê, mas é um trabalho em que eu gosto muito, né? Um trabalho em que realmente me dá um prazer, né, genuíno aqui de trabalhar com a mesa radiônica. E as coisas fazem mais sentido, né, Rô? Quando você tem esses instrumentos, da mesma forma que você equilibra, esse exemplo que você deu, você tem a cultura que faz a mesma coisa, você tem a cromo que faz a mesma coisa, você tem a aromo, e você Floral. tem o reiki, você tem diversas ferramentas, né? Essa é mais uma ferramenta, a gente vem aqui falando sobre a importância, semana passada a gente estava falando sobre a importância de trabalhar com a medicina integrativa desde o começo. Por que esperar o animal não responder mais a corticoides, não responder, a pele ter estrupiado todinha para poder recorrer à medicina integrativa? Não, ela compõe, ela faz parte do trabalho. Com E certeza. ela deve ser associada à medicina convencional. Isso é rico demais. A gente falou um pouquinho sobre isso na última live. Tá. E essa me fez pensar também, quando você fala sobre a harmonização, né? De que é bem importante a gente ver, e a gente já conversou sobre isso, nós duas também, que o animal ele é um sinalizador, né? Como você disse, né? A hora que eu vejo ele agitado, eu pendulo. Ou eu pendulo para mim mesma, né? Porque se ele está agitado, por que será? Né? Eu sempre falo que quando a minha está agitada, eu falei, opa, deixa eu ver o que está acontecendo comigo. Com Porque eles certeza. são sinalizadores, né? E assim, da mesma forma que a mesa vem auxiliando nesse equilíbrio e todas as outras terapias, eles também vêm nos auxiliar nesse equilíbrio. Então, eles fazem trocas energéticas importantes conosco, absorvem essa energia e nos deixam equilibrados. Eles são mesas Eles radiônicas. Eu vejo são. eles como esse para-raio, né? Eles são um para-raio. Então, eles naturalmente, na natureza, eles fazem isso com seus parceiros, né, no convívio. Na hora que você vê um animal morrendo, ele vê um outro colega morrendo, né, um amiguinho, ele vai lá, vê o que ele pode fazer ainda. Fica lá. Viu que não tem jeito? Ele se afasta, né? Porque ele viu que a Sim. energia realmente está indo embora, está desencarnando. E é assim que eles fazem com a gente. Então, opa, tá desequilibrado
quebrado aqui, deixa eu ver o que está acontecendo. Olha aquela aura, né? Porque eles enxergam, vê que a coisa não tá sim, legal. Não tá nem encostar, eles encostam, né? Gato vem bem assim no peito. Mas eles nem precisam encostar, né? Podem estar à sim, distância e eles fazem essa troca naturalmente. sim, sim, Por amor, por intuição, por instinto, né? Isso é natural. E aí, quando eles fazem isso, a longo prazo, eles vão adoecendo. Então, da mesma forma que eles fazem isso para nós, e a mesa, dando o exemplo aqui nessa live sobre a mesa, que também faz isso por nós, né? aham, No momento em que a gente não tem esse respaldo deles, nós também adoecemos. com Não tem o certeza. respaldo, esse cuidado energético, né? É o que leva à doença. E aí eu sempre converso muito com os tutores sobre a importância de aproveitar essa missão desses animais, assim como aproveitar essas outras terapias que a gente tem, em especial essas que nos falam, né, como a sua, que nos falam quais são os problemas, aonde são esses problemas, que nos levam a reflexões importantes, né, tanto com a constelação também, que eu posso falar, né, com propriedade de ter participado, Sim, com a questão da hipnose, tudo isso traz reflexões para que a gente mude a nossa postura. com O animal certeza. também traz reflexões com as doenças deles e as somatizações, porque a gente, pela medicina chinesa, que eu posso dizer, eu consigo interpretar quais são essas emoções que estão por trás, para que a gente possa melhorar e esses animais deixem de fazer essa drenagem energética e tenham a Sim. cura do seu corpo E energético e físico. é muito Porque comum, senão a tendência é sim, é piorar. muito comum, né, Rê? A leitura com o animal, a hora que você olha para o animal, se você olhar para o tutor, você, você vê que muitas vezes o animal tem até a mesma doença que o próprio tutor, né? Sim. Então, isso é muito nobre, né, da parte deles. E é como você falou, é natural, é instintivo, é natural, né? Não tem como. E eles puxam mesmo energia, eles puxam. Sim, você falou, né? Muitas vezes é de nós. A maioria das vezes, né? Aí eu limpo ele e falo, bom, deixa eu agora limpar a mim mesma, né? Para que fique tranquilo. Mas é isso, é um instrumento que no início eu falava, puxa, né? Deve estar fazendo em torno de vai para uns 18 anos que eu trabalho com mesa radiônica, faz tempo já. E eu fazia muito para o outro. E enquanto eu não tinha um retorno, né, de que realmente estava funcionando, eu tinha receio, até a vida ir mostrando, né? Hoje são milhares e milhares de pessoas que eu já atendi. Então, e é imediato, principalmente coisas mais básicas. Óbvio que cada situação é uma situação, cada pessoa, cada caso é um caso, né? Que precisa ser estudado, que precisa ser analisado e entender da onde vem causa raiz. Ajusta, te dá um bem-estar, estar alinhado? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Mas é importante trazer que é isso, ela não retira a qualidade das outras terapias, né? Como você trouxe, a acupuntura, eu acho que uma está complementando a outra, uma está alinhada, está em sincronicidade. Acho que não tem a melhor, eu acho que é a por isso que chama integrativa, né? E Ela se cada integra uma uma se na outra. sintoniza com um, né, Rô? Tem gente que vai se sintonizar e se identificar mais Sim, com esse com trabalho, outro com o outro. Nem certeza. todo paciente chega para mim para acupuntura, porque eles se identificam com outras terapias e ok, tudo Sim, bem. O importante é conseguir esse alinhamento. com certeza. Acho que isso é o mais importante. Não importa, a gente estava falando sobre a questão científica também, né, a semana passada, o como é difícil a gente provar cientificamente as coisas nessa ciência quadrada, né? Sim, Porque a gente não vai fazer uma coisa só. A gente não vai fazer só acupuntura, só fito, só mesa para poder provar alguma coisa. Se a gente está diferente de uma situação que a gente precisa trabalhar porque, né, precisa da cura, sim, precisa do equilíbrio, a gente não está preocupado se foi um, se foi o outro que funcionou. A gente está preocupado que essa harmonização aconteça, que essa com saúde certeza, se restabeleça, né? com E, certeza. então, é nada mais do que estudos de caso e relatos de caso para dizer sobre isso. Aproveitando, Rô, fala um pouquinho para a gente aqui, conta um caso, pensa aí num caso, que você consegue dizer para a gente, olha, esse contexto
ambiental estava comprometido, e sinaliza um pouquinho, dá um exemplo, só para as pessoas entenderem de que forma esse seu trabalho pode contribuir nesse equilíbrio dessa família multiespécie, né? Como que você, algum atendimento que você fez, que você viu que o animal estava sinalizando alguma coisa, ou essa evolução, pode até falar da evolução do caso, você começou fazendo isso e o que aconteceu depois. Tem um caso assim que você consegue falar para gente? Acho que talvez, né, o meu foco maior vem as pessoas, né, vem os tutores, no caso, né, talvez eu possa falar meu particular, da minha experiência que eu tenho com o Bartô, que é o Bulldog, e a Lana, né, a Lana minha maltês, muitas vezes, acho que um caso bem específico, eu estava passando por um ciclo na minha vida bastante desafiador, em que conseguir manter o equilíbrio mesmo com mesa era desafiador. Ela começou a ficar muito agitada, a ponto de repente, um belo dia, ela vomitou sangue. Aí eu olhei e fiquei observando, levei, acho que eu lembro que você falou, tem que fazer exames, fizemos exames, e no resultado do exame, não tinha dado absolutamente nada. Eu falei, é energético, né? Eu comecei a trabalhar, ela teve acho que três vômitos. Eu comecei, mas em dias, né? Um dia, outro. Eu comecei a trabalhar com a frequência dela no psicogerador, nenhum outro, né? Isso foi embora. E aí, óbvio, o que eu fiz? Eu comecei a tomar floral, eu fiz um floral para mim, manipulei, eu desenvolvi uma mesa radiônica de floral, até para que eu não colocasse a minha análise, a minha anamnese nas questões e deixasse que a parte energética informasse qual seria a vibração, a essência adequada para aquele caso, né? E eu lembro muito bem disso. A Lana começou a passar muito mal. Quando eu tive a certeza de que não tinha nada físico para o exame de sangue deu negativo, não tinha nada. E aí eu comecei energética, né, fazer a mesa para ela e comecei a me tratar. Não ficou, acho que uns 3 dias, estava tudo normal, né? E tantos outros casos. Bartô é um bulldog mimado, né? Que foi tratado como erroneamente, mas a gente ama, e às vezes a gente ama, acha que é filho, mas a gente precisa ter a consciência que nós não somos pais deles, né? O amor é tão grande, mas não somos. E só que ele foi educado como se fosse uma criança, um bebê. E de repente ele mudou o seu próprio habitat, o seu ambiente, né? E quando a mãe, vamos dizer assim, a tutora oficial dele vinha, por exemplo, na minha casa, ele sentia, ele sentia, ele observava, né? E ele se desequilibrava. Por quê? Talvez, na minha análise, né? Talvez ele não conseguiria entender a situação em si, do que aconteceu. Quando a pessoa saía da minha casa, o que eu fazia? Eu ia, harmonizava Bartô. Acho que eu cheguei até algumas vezes mandar mensagem para você perguntando o que eu poderia fazer com ele, porque ele estava totalmente Qual era a desequilibrado. manifestação? Qual que era a Pele, manifestação? né? Pele, coceira, né? Pele. Ok. Ele comia pata, comia, a ponto que eu lembro que eu mandava foto, né? Dele machucando. E aí, óbvio, né? Era com a radiônica. Era com a radiônica que eu trazia, harmonizava. E aí, o que eu fazia? Eu harmonizava o sistema, né? Porque nem sempre como eu te falei, nem sempre é uma coisa só. Toda pessoa, vamos trazer no geral, né? Existe um representante, mesmo o animal, aquele animal, por exemplo, que desenvolve, né, um câncer, de alguma forma, essa informação com essa doença, ela está no ambiente. Ela está no ambiente. Pode ser
numa criança, pode ser num adulto que, né, que tem um filme muito bonito, eu não vou lembrar que eu sou péssima com nomes de filme, e que tem um cachorro, acho que ele vive várias vidas, em que ele foi treinado a sentir uma pessoa que tinha câncer, né? Então, eu lembro muito bem desse caso. Então, o animal, muitas vezes, ele toma para si aquele lugar do doente no sistema, porque o sistema ele tem cada um a sua função, né? Ninguém está no lugar, você não é filha do seu pai e da sua mãe por um acaso, e o seu lugar nesse sistema é de filha. Já no seu sistema, o teu lugar é de mãe, né? E assim sucessivamente. Muitas vezes o animal ele puxa, atenua a carga do tutor ou de qualquer outro representante, né, para trazer o quê? Equilíbrio no sistema. O sistema é sábio, não existe vítima, né? Não tem vítima, ninguém é vítima do acaso. As coisas acontecem sempre para nos trazer, uma informação, nos trazer um despertar, né? Onde eu preciso olhar. Essa paciente minha com problema no rim, por que o que eu não estou digerindo, o que eu não estou filtrando, o que eu estou levando com tanta densidade, com tanto peso. Então, a vida, a cada situação, ela vai mostrando, né? Não tem jeito, ela vai mostrando, ela vai conversando com a gente. Ô, Rô, nós vamos emendar aqui, porque nós vamos fazer uma outra live sobre constelação com você. E já emendando aqui, a hora que você está falando, me veio na cabeça, vamos ver se faz sentido isso. Quando você fala que o animal ele se coloca no sistema, por exemplo, como doente. Eu tenho situações de pacientes meus que eu percebo que muitas vezes o tutor precisa desse animal doente em casa. Porque é o cuidado que ele precisa cuidar de um próximo, né? Ou às vezes as situações de até vitimismo mesmo, enfim. Cada um tem o seu contexto. Mas eu percebo que esse animal ele se coloca como doente quando ele não precisa ser doente. Mas se esse animal se cura, esse tutor perde a razão de viver. Faz sentido isso? Total. Eu tenho um caso de que a pessoa ela é tutora de 3 animais, 2 desenvolveram câncer. Um deles, ele teve, eu não vou saber os termos técnicos, tá? Mas ele teve uma questão neurológica. Esse tutor ficou tão desesperado a ponto de buscar, de pesquisar, foi buscar tratamentos paliativos, integrativos. Este caso está fazendo 1 ano e meio. Esse cachorro, todos os veterinários foram unânimes para sacrificar, porque realmente ele estava com o dorso torto, ele andava torto, né? A gente tinha. É horrível falar essa palavra, mas dava dó, não fazia sentido ver um animal ali daquela forma. Esse tutor batalhou, de alguma forma, olhando, foi uma ação muito bonita. Ele fez de tudo, se endividou, né? Gastou o que não tinha, se deixou de trabalhar, focou 100% neste animal, né? Esse animal faz 1 ano e meio. Eu não sei, eu falo que ele não é que é um milagre, mas assim, é uma história assim que jamais alguém poderia falar, nossa, um animal com esse quadro sobreviveu 1 ano e meio. O que acontece? Aquele animal, ele está sendo símbolo, ele está num lugar de vida para esse tutor. Esse tutor se viu na vida sozinho, né? Sem o ponto de apoio, sem trabalho, já partindo para uma terceira idade. Tudo que ele tem na vida, o que é? É aquele cachorro. Então, óbvio que não é consciente, mas aquilo trouxe, e veio uma força tão
tão veemente para a cura deste animal, né, que eu soube agora que o cachorro, o médico deu mais 30 dias. Eu falei, vamos ver, né? De 30 em 30 ele já está há 1 ano e meio. Mas eu vi a força de que este animal trouxe para o tutor. Então, ou seja, o animal que está ficando ou o tutor que está segurando? Quem que está, de onde vem essa relação? O quanto isso é saudável, o quanto isso seria eliminar o sofrimento desse cachorro. Por sua vez, o segundo cachorro, né, da mesma ninhada, também desenvolveu câncer. A mesma história, o mesmo desespero, né? Então, a força interna que cada um tem, até inconsciente, através mesmo do sofrimento, a mesma força que é do sofrimento, é a força da alegria. A mesma força da raiva é a força do amor, da caridade, né, da paz. É o mesmo, é polar, ela só muda a frequência, mas ela não tem certo ou errado. E a gente escolhe, né? A gente escolhe estar, apesar que muita gente fala que não, que o problema é o patrão, o problema é o meu marido, é a minha esposa, quando ainda está apontando para fora as questões, infelizmente, essas questões vão para fora. Aí vai. Até mesmo aqui não é o caso de falar, mas vai para filho, né? Vai para o animal, sempre vai para algum representante que tem afinidade com aquela pessoa. Frequência, né? Porque as trocas vão acontecer nessa frequência, né? As conexões Exatamente, são mais fáceis. exatamente. Então é bem isso mesmo, né, Rô? Essa questão dos papéis que cada um assume. Sim, Até porque isso está muito vinculado também ao processo de humanização, também a questão da multiespécie, né? sim, Tudo depende desse ambiente, né? Desse contexto, desse sistema, como você disse, né? Então faz muito sentido isso. E então eu sempre falo dessa questão de fazer valer a pena essa energia que está sendo trocada, essa posição que ele está ocupando, para que a reflexão aconteça e numa próxima ele não ocupe esse mesmo espaço, né? Mas exatamente. infelizmente isso tem repete, e a pessoa não evolui, não percebe qual é o problema dela. E esses animais, todos eles desenvolvem o mesmo problema. É estranho, né? A gente tem casos de doenças raras que se desenvolve uma lúpus, um câncer específico, e que 2, 3 animais daquela família desenvolvem a mesma doença. Tem alguma coisa estranha, uma Pois é, doença rara desenvolver 2, 3 na mesma família. Então é muito importante essa avaliação. Está na cara que esse ambiente está trazendo essa doença. Então, eu sempre digo assim, faça valer a pena essa missão que eles têm, né? Faça valer a pena para que a gente possa se rever e evoluir, porque eles vêm nos auxiliar nessa com revisão, certeza. né? Nessa É percepção. ter bom senso, né, Rê? É ter bom senso, deixar de pensar somente em si, né? Olhar o todo. Mas a informação está aí, né? A informação está muito aberta, está muito claro. São escolhas que as pessoas fazem. Porque até nisso, nessas escolhas, quando eu escolho me manter naquele lugar vamos chamar de desagradável, de alguma forma, aqui atrás eu tenho um ganho secundário. Alguma forma, se aquele animal doente, aquele animal em que eu tenho que dar tudo que eu tenho, me endividei, eu dei o meu tempo, sabe, aquela constância de reclamar, né, ficar clamando o negativo, isso mantém aquela pessoa naquele status quo, né? Aquilo está sufocando, aquilo está afundando, a pessoa está se afundando, mas ela é o conhecido, o desbravar internamente, né? É desafiador, precisa ter coragem, isso, né? A gente olhar para dentro, olhar a nossa história, né? E reconhecer e ser grato, né? Ter gratidão, porque cada um tem a sua.
Não tem como. E que graça teria se fosse simplesmente uniforme. Ela, né, são essas variações. Se a gente olhar para trás, quando a gente passa por alguma dificuldade, a gente observa claramente, quando você afasta o foco, você observa claramente o porquê daquela situação chegou para você. As peças se encaixam. Duvido, não tem. Hoje, paciente de 3, 4 anos, fazendo, né, uma retrospectiva do processo. Você estaria, se não tivesse acontecido determinada coisa com você, você estaria hoje neste lugar que você está, e não precisa ser um lugar de destaque, um lugar de promoção, é um lugar de paz, é um lugar é, vamos dizer assim, de plenitude, porque é possível, né? Tem pessoas que ainda não conseguem enxergar, mas precisa dar o primeiro passo, né? Precisa dar o primeiro passo. E assim, a gente sempre fala, todo mundo que tem a oportunidade, compartilhe essas lives, porque cada um que escuta uma fala dessa consegue resolver a sua vida, né? Faz toda a diferença essa percepção. Sim. E vocês percebem, né? Quem assiste as nossas lives, são pessoas de caminhos completamente diferentes dentro da medicina integrativa, que chega no mesmo final, com as mesmas interpretações, com o mesmo tipo de terapia, que é sempre vibracional, né? A gente tem aqui já quantos e quantas lives sobre tipos de terapias diferentes e que a gente chega todo no mesmo fim, né? E que todos funcionam isso que a gente está falando. Não importa que Sim. caminho que você vá, importa funcionar. E às vezes uma pessoa escutando uma live dessa consegue perceber, consegue falar assim, nossa, me identifiquei com esse trabalho. Será que eu consigo resolver as coisas por esse caminho? Sim. Rô, conta um pouquinho pra gente como que as pessoas podem chegar em você, se é pelo seu canal mesmo, pelo direct do Instagram, de que forma elas podem te acessar para um trabalho de terapia, conhecer um pouquinho melhor sobre você. Pode ser, sim, pode ser pelo canal do Instagram, né? Eu não sou uma adepta, né, de muita divulgação, mas é algo que, se for para trazer, né, poder contribuir com mais pessoas para que elas possam se encontrar, né? Porque eu vejo muita gente dizendo assim, ai, eu quero saber o meu propósito, né? Eu preciso encontrar o meu propósito. Aí eu falo, olha para dentro. É dentro. O propósito é dentro. É a gente, eu sempre digo, é chegar de uma forma e sair mais leve. É leve. Sem dúvida. Né? Este é o grande propósito de todos nós, ser livres e leve, né? Ser exatamente o ser. Aqui nada de dogmas, mas a nossa roupagem física, ela é passageira, ela é momentânea, ela tem ciclos. E os ciclos, eu costumo dizer que todos os dias a gente tem ciclos de nascimento, vida e morte. A gente nasce para o dia, a gente vive o dia e a gente morre para aquele dia, né? E as pessoas têm desespero de estar chegando no final da vida. E aí eu preciso me apegar a alguma coisa. Acho que um cachorrinho vai me preencher, né? Acho que um gatinho vai me preencher. Tadinho, né? Aí o bichinho deve chegar e falar, meu Deus, o que eu vou ter que fazer, né? O que eu vou ter que limpar? O que eu vou ter que situação? Mas vamos lá. E aí a pessoa coloca todo o seu trabalho, toda, né, uma oportunidade aqui de crescer, de se conhecer, num animalzinho. Então, mas é isso. No meu trabalho pode ser via Instagram, sem problema algum, né? Eu respondo. E é isso, estou à disposição no que eu puder contribuir. Amo o animal. Hoje eu estou tendo a oportunidade de estar muito próximo da natureza, né? Quintal tem macaquinho, tem o tucano, né? Então é muito diferente conseguir ficar mais à natureza, e não porque é moda, né? Porque todo mundo, depois do Covid, todo mundo ficou mais retirado, foi para o interior está ficando mais urbanizado, mas tem lugar.
é buscar a sua própria essência, a sua própria natureza. Pode ser dentro de um apartamento de 30 metros, não é fora, é dentro, né? Acho que eu poderia colocar, né, pensando fora da caixinha, é entrando dentro da caixinha, É isso né? É aí, entrando dentro da nossa caixinha individual. É isso, Rê, perfeito. né? Nossa, é tanta coisa, é tanta reflexão, é tanta coisa para valorizar, para pensar, para rever, né? E temos aí Sim, mais uma ferramenta que é essa mesa radiônica que é incrível, que eu já sim, experimentei várias vezes, né? sim. E vamos emendar, sim, numa constelação A em gente vê. breve. Rosana volta, né, Rô? Volto, Para a volto, gente falar um volto sim. pouquinho sobre a constelação, porque aqui, Rô, nesse canal, a nossa ideia é o pensar fora da caixola, é entender que existem várias formas diferentes de tratar tanto humano quanto animal. Apesar de nós, eu e a Fê, sermos veterinárias, a gente tem trazido aqui as questões humanas também, porque a gente fala da família multiespécie, né? Total. Não é só o animal, ele não é mais aquele cachorro guarda, ele não é aquele cachorro que fica lá no quintal, né? Ele faz parte Exatamente, da nossa família, que é diferente da humanização. Ele faz parte da nossa família. E ele tem que ocupar o espaço dele no espaço exatamente, certo, né? A gente desloca. exatamente. É isso que eu queria que a gente falasse um pouquinho dentro da constelação. O quanto a gente desloca esse animal do papel dele dentro desse sistema, né? Quando Acho eu que dá para a chamo gente o falar bastante animal sobre de isso. filho, quando eu chamo o animal de filho, automaticamente eu tiro ele do lugar dele. Automaticamente ele não está no lugar e a probabilidade de ter desequilíbrios é grande. Por quê? Se eu tiro o lugar dele e coloco ele em algum lugar, esse lugar deve ter alguém que ocupava esse lugar. Ele ocupar. E essa pessoa Tá também se desloca. Você entende que o bem. sistema todo fica desequilibrado? É por aí mesmo. Deixa o gostinho de quero mais para a próxima. Gente, Ótimo. gratidão, Rô, gratidão, foi Gratidão. maravilhoso. Foi um Agradeço prazer. você em nome da Fê também. Imagina, foi Pessoal, um divulguem prazer. as nossas lives. Sigam o nosso canal no YouTube também, Pensando Fora do Caixola, Olhar Holístico. Coloquei o endereço aqui da Rosana do Instagram, Rosana Rodrigues, com S, né? Continua terapia. Isso, Rosana isso. Rodrigues Terapia, tá aqui nos comentários. Agradeço a todos pela presença, agradeço mais uma vez, Rô. Obrigada, querida. Ótima noite para Obrigada. todos. Boa noite Gratidão. para todos. Beijo, Rê. Até Tchau, breve. tchau. Tchau, Até. tchau.